Ezequiel 37 vai nos dizer o vale de ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano ao Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei parecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, e eram um enorme exército. Presta atenção nessa parte, versículo 11. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetizei e diga-lhes: assim diz o Senhor, o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu espírito em vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu falei e fiz. Palavra do Senhor. Não se pode estar sentando. Glória a Deus. Antes da gente entender aqui o contexto disso, a gente vai ter que voltar um pouco desde ali no começo de Êxodo, para que a gente possa entender realmente o que essa palavra quer nos dizer. Rei da glória. A palavra nos diz que Deus elegeu um homem chamado para Moisés, para que pudesse libertar o povo daquele cativeiro ao qual há muito tempo eles tinham se tornado escravos de Faraó. A descendência de Abraão tinha se tornado escravo de Faraó, e aí Deus enviou Moisés para que ele viesse estar salvando aquele povo. Moisés, por sua vez, ele usou ele para fazer diversos milagres e os libertou da mão de Faraó e os libertou da escravidão. Depois desse tempo, onde vem os outros livros do Pentateuco, a qual Deus ele mostra as suas leis ao povo, a qual Deus ele tem a intenção não de só tirar um povo de uma escravidão, mas realmente conectar eles a Ele próprio. Porque nós, seres humanos, se nós não temos a Jesus, nós somos sempre escravos de alguma coisa. Isso é verdade nas nossas vidas. Se nós não temos a Jesus, nós podemos ser escravos de qualquer outra coisa que você puder imaginar. Qualquer coisa que nos dá prazer ou que nos atrai. Então Deus queria que aquela nação não fosse mais escrava. Repetindo novamente, Deus não queria que aquela nação fosse mais escrava. Por conta disso, Ele tirou aquele povo e agora precisava doutriná-los. Agora Deus precisava ensiná-los que tudo aquilo que eles tinham aprendido ali no Egito não era realmente o que Ele tinha para eles. Deus precisava mostrar para ele algo que não havia sido mostrado ali no tempo de Abraão, Isaac e Jacó. A lei de Deus. A lei de Deus nada mais é do que a vontade de Deus para que nós possamos viver em comunhão com Ele. Deus precisava habitar no meio do seu povo, mas Ele não podia fazer isso de qualquer forma. O povo não podia estar impuro e Deus habitando ali. Por quê? Porque Deus ia ficar chateado? Não só isso, mas o povo iria morrer por causa disso. Porque a santidade de Deus ela não tolera o pecado. E a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Logo, se eu estou ali em pecado totalmente diante de Deus, eu vou acabar sendo morto pela presença dele. Então Deus ele desceu sobre aquele monte. Os povos ficaram com medo por causa da voz de Deus, os relâmpagos e os trovões. Mas perceba que aquilo que causava medo no povo causava atração em Moisés. Moisés subiu
intimidade comigo. Ele não vai querer que eu chegue perto dele. Mas só que Deus, ele não quer só que nós tenhamos medo dele, mas ele quer que nós entendamos que ele também é um pai e quer que nós se aproximamos dele. E ali Moisés, ele foi, recebeu a lei de Deus, voltou. O povo ainda assim estava se rebelando contra Deus, fazendo um bezerro de ouro. Aquele bezerro não representava outro Deus, mas aquele bezerro representava, como se dizer, Yahvé. Porque havia uma tradição no Egito que se acreditava que o Deus, ele sentava por cima do bezerro. Então, a palavra de Deus diz que eles conectavam a Deus, aquele bezerro, dizendo: ó, esse foi o Yahvé que nos tirou do Egito. E ali Moisés, irado, acabou quebrando as facas. E depois disso, muitas pessoas morreram por causa daquele pecado, e aonde foi determinado por Deus que a nação ali de Arão receberia uma herança, e essa herança seria o sacerdotismo. E ali depois Deus mandou que Moisés subisse de novo, para que ele pudesse dar a lei novamente. Moisés ele ficou 40 dias e 40 noites, depois ficou mais 40 dias e 40 noites. E eu sempre digo que Moisés ele tinha algo interessante que falta às vezes sobre o nosso coração. O que ele tinha? A palavra de Deus nos diz que ele recebeu muitos mistérios de Deus. A Bíblia nos mostra, né, e há muitas provas que Moisés escreveu o Pentateuco. Ele escreveu até Gênesis. Então provavelmente ele teve uma revelação do que estava acontecendo muito antes da época dele. Então era um homem que recebia as profundidades de Deus, as profundezas de Deus. Só que perceba que ele não se satisfazia, mesmo recebendo muitas coisas de Deus. Que ele não era aquele tipo de crente que chegou ali, sei lá, foi baseado no Espírito Santo e estacionou num lugar e ficou por ali. Ele não era aquele tipo de crente que chegava e, eu fui cheio de Deus, agora eu falo em língua, não preciso de mais nada. Ele era aquele tipo de crente que chegava, se eu fui batizado é só o começo. E é isso que nós não entendemos, que o dom de línguas, ou ser batizado pelo Espírito Santo, ou ser cheio dele, é só o começo da nossa caminhada. Não adianta eu ser batizado pelo Espírito Santo, falar em línguas, se ainda assim a minha postura não muda. Se ainda assim eu acho que já cheguei muito profundo. Há muitos níveis profundos. E Moisés mesmo recebendo um nível profundo, ele falou: ó Deus, mostra-me a tua face. Isso nos mostra uma sede insaciável. É isso que falta nos nossos dias, irmãos. Uma sede insaciável. Para de se contentar de somente vir para o culto um dia na semana e achar que é o suficiente para que você tenha relacionamento com Deus. Você precisa de mais. Você iria precisando de mais e mais profundo. Moisés recebendo aquilo ali, entregou ao povo. E antes de ele morrer, em Deuteronômio, Deus falou para ele que aquele povo iria se rebelar. Deus falou para ele que aquele povo iria adorar outros deuses quando pisassem em Canaã, porque eles tinham sido retidos 40 anos por causa da sua desobediência. E agora a nova geração estava destinada a entrar em Canaã. Perceba-se que Deus ele sabia o destino daquele povo. Deus conhecia que eles iam chegar ali e que o coração deles eram maus e que eles iam adorar outros deuses. Mas mesmo assim Deus permitiu que ele entrasse. Nós não podemos compreender os caminhos de Deus. Há muitas perguntas aí fora, ou talvez você também tenha perguntas, o que eu também não acho errado. Porque se a gente lê o livro de Jó, é um livro de infinitas perguntas, coisas que nós nem entendemos. Às vezes tem coisas na Bíblia que a gente nem compreende. E é normal perguntar a Deus. É normal a gente se indagar a Deus. Mas Deus ele tem os seus caminhos de trabalhar. Aleluia, Deus. Perceba-se que aquele povo poderiam estar impuro. Mas eu creio que ainda havia pessoas que não estavam impuras. Eu creio ainda que havia pessoas que estavam aí diante de Deus, como Josué. Pessoas que ainda guardavam a presença de Deus. E Deus poupava o povo, como ele poupou também pela vida de Moisés. Depois de receber isso, nós vamos ver que começa o livro de Josué, ao qual eles conquistam a terra de Canaã. A ordem de Deus era extermine tudo, né? Acabe com todas as pessoas e etc. Só que o povo ele começou a se relaxar. O povo pensou assim, nós vamos pegar aquele povo, a gente não tem força para conquistar ele. A gente não consegue derrotar eles e conquistar a terra que eles estão. Porque a terra de Canaã, ela não estava, chega lá e entra e já está conquistada. Não, a terra não estava conquistada. Havia muitas pessoas que habitavam ali. E precisava de uma luta primeiro para conquistar ali dentro. Mesmo dentro da promessa que Deus nos dá, ainda assim a luta. Nós pensamos, quando eu me tornar um pregador da palavra, ou quando chegar onde o Senhor me colocou na minha promessa, as lutas acabam. Mas na verdade, até nós conseguimos chegar ao céu, haverá luta. A terra do céu, aí nós podemos conquistar aqui na terra. Não através dos nossos esforços.
esforços, é claro, mas através do sangue de Jesus e do nome dele. E o povo pensou assim, ó, nós não somos capazes de vencer a ele. Isso era muito óbvio, porque Deus tinha dito a Josué que eles não eram capazes de vencer aos povos, mas que ele daria força ao povo para vencer, para que lá na frente eles não se orgulhassem e dissessem que eles venceram. Só que o povo pensou assim, nós não somos fortes o suficiente para derrotá-los, então nós vamos pegar e vamos escravizar a eles. Pronto, eles vão ser nossos servos. E isso se tornou uma moda, vamos dizer assim. O povo já olhava para a pessoa, já olhava para os outros povos, não vou conversar nada, vou fazer eles de escravo e pronto, eles habitam no nosso meio. Só que o problema é que isso causou muita confusão em Israel. Porque Deus havia dito que aqueles povos seriam como um espinho sobre os olhos de Israel. E por conta daquela ação deles, eles acabaram adorando outros deuses. Eles acabaram se prostituindo com as pessoas, as mulheres que estavam naquele lugar. Eles acabaram se envolvendo. Eu não vou entrar tanto nesse detalhe porque a gente precisa caminhar. Mas aquele povo tinha se perdido totalmente. E depois disso, em um livro de Juízes, a palavra nos diz que Deus levantou diversos juízes para que pudesse, vamos dizer assim, trazer a nação de Israel para perto de Deus. Por um momento funcionava. Quando Deus levantava um juiz, as pessoas obedeciam, as pessoas ouviam. Mas logo que aquele juiz partia, eles voltavam aos pecados de antes. E esse é o perigo da falta de relacionamento com Deus. Quando nós não temos relacionamento com Deus, nós dependemos de outras pessoas para nos fazer buscar a Deus. Sabe, nós vivemos um dia de hoje e nós percebemos, provavelmente na sua igreja não tem, não, só na minha, vamos dizer assim, mas que às vezes a gente tem que ficar forçando a pessoa, você tem que ler a Bíblia, ou você tem que orar, ou você tem que buscar a Deus. Mas não funciona assim. Se eu tenho fome e sede, eu busco aquilo que eu preciso. Certo? É um estímulo da nossa carne. Eu não vejo ninguém com fome e sede sentado ali. Ai meu Deus, que fome e sede, manda pão para mim. Não, a pessoa faz alguma coisa e uns até roubam para poder comer e beber. Porque é uma necessidade que corrói o nosso ser. Mas sabe qual é o problema? A gente pergunta assim, por que essas pessoas não sentem sede e nem fome? O que faz com que um ser humano não sinta fome e sede? Morto. Quando ele está morto. Quando ele está morto, ele não sente mais fome e sede nenhuma. A condição de espírito estar morto, eu digo que é como um sono. O espírito ele é eterno, sim, mas ele tem uma posição que ele pode estar em sono. Quando nós não ativamos a ele pelo Espírito Santo, quando nós não somos renascidos por Deus, nós continuamos mortos. Porque Paulo nos diz que nós estamos mortos nas nossas transgressões, mas que por sangue de Jesus nós recebemos vida. Então isso nos mostra que a falta de fome e sede de Deus revela o que nós estamos fazendo dentro de nós mesmos. Meu Deus. Revela o que está dentro de nós mesmos. Revela que, como foi louvado aqui, um louvor muito bonito, que quem o alimentar fica vivo. Sabe, nós temos uma guerra constante entre a carne e o espírito. Mas Jesus falou, o espírito seu é muito forte, porque ele foi renascido por Deus. É um espírito de Deus, que vem de Deus. Mas que a sua carne e a minha ainda é fraca. E se eu alimento a minha carne muito mais, ela vencerá. Sabe qual é o problema? É assim que todos nós passamos pela dificuldade de que às vezes a gente não consegue orar. Sabe, eu não sou aquele tipo de pregador que fica falando que você tem que ser ali, se quente, não sei, como quarto pessoa da Trindade. Não tem esse negócio. Há dificuldades para orar. Porque as pessoas falam, lá no mundo as pessoas fazem um monte de sacrifício, fazem um monte de coisa. Mas lá no mundo, Satanás não está tentando impedir a eles de fazer nada. Lá no mundo eles fazem voto para Maria, mas o diabo não está nem aí. Só que aqui na igreja, qualquer coisa que a gente faz para Deus é uma guerra. Então a gente vai botar o joelho lá, quem nunca dormiu de joelho? Sabe, nós temos que entender que isso pode ser às vezes engraçado, mas é guerra. É guerra. Nós passamos pela guerra. Só que o problema é que nós não entendemos que nós temos que ser insistentes. Eu sempre digo que o diabo ele te dá uma pressão. Mas quando você dá pressão nele, ele não aguenta. Ele vem contra você, mas quando você vai contra ele, ele não aguenta. O problema é que a gente se prostra. Ai Deus, eu não consegui orar agora, então não oro nunca mais. Eu não consegui ler a Bíblia e entender ela, então não leio nunca mais. Já que a gente precisa fazer isso em toda a nossa vida, em toda baseada em toda a nossa vida. Meu Deus, eu nunca nunca consegui aquilo ali, então eu não vou tentar mais. Meu Deus, hoje eu não consigo um emprego, então eu paro. Não existe isso.
diabo vai tentar todo o tempo fazer com que a sua carne ganhe. O diabo ele não vai pegar a sua mão e fazer você pecar. Isso não existe. A Bíblia nos diz que o diabo veio tentar a Jesus. Ele não forçou Jesus a nada. Jesus tinha a sua escolha. Apesar da escolha dele ser certa, ele tinha a sua escolha ainda assim. Como homem, ele tinha a escolha. E mesmo assim, ele escolheu a Deus. E todo dia nas nossas vidas tem que ser assim também. Hoje eu escolhi a Deus. Estou bem. Não. Amanhã também eu preciso escolher a Deus. E amanhã eu já escolhi a Deus. Não. A vida toda a gente tem que escolher a Deus todos os dias. Aleluia! Porque Jesus disse que aquele que permanecer até o fim será salvo. Não aquele que começou, não aquele que parou no meio do caminho, mas aquele que permanecer até o fim. É por isso que muitos que são justos serão os primeiros. Porque vai ter pessoa que vai começar a corrida quando Jesus já estiver quase voltando, mas ainda assim vai conseguir chegar lá porque permaneceu até o fim. Nenhum corredor recebe uma medalha porque parou no meio do caminho. Ele recebe quando ele chega no final. Só que Israel, eles não entenderam isso. Eles não compreenderam isso. Eles falaram, nós vamos seguir nossas próprias vontades. É isso que o juiz nos diz, que o povo de Israel agora, e cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Cada um seguia a sua própria vontade. Em Samuel, onde se iniciou a primeira monarquia, foi onde Deus deu um filho a Ana ali, e ela pôde trazer o sacerdotismo de volta para Israel. E ali o povo, tinha Samuel como profeta. E ali ele trazia assim a presença de Deus, apesar de ele e seus filhos estarem mortos dentro da casa de Deus, tá? Porque talvez isso possa ser isso possa ser um escândalo aos seus olhos, mas existem pessoas que estão mortas mesmo estando na casa de Deus. Porque Jesus, quando ele veio para a terra, o que aconteceu? Havia muitos fariseus conhecedores da lei, viviam no templo e estavam mortos. Então perceba-se que ali Eli e seus filhos estavam mortos. Deus eliminou ali eles e colocou Samuel para estar governando Israel. Ali o povo assim obedecia mais ou menos. A arca da aliança tinha sido roubada por causa da desobediência do povo de Israel, porque a palavra nos diz que eles foram contra os filisteus. E quando a arca chegou, olha irmão, isso aqui é muito forte. Quando a arca chegou no arraial, onde eles iam para a guerra, a palavra nos diz que o chão tremeu de tanta alegria que eles sentiram. Glória a Deus! Nem toda alegria é aprovada por Deus, tá? Nem toda alegria que a gente sente, Deus está falando, não, pode ir que sou eu. Porque a palavra de Deus diz que eles tinham a arca, mas não tinham Deus em seus corações. O que aconteceu? Eles perderam a arca, muitos foram mortos, e os filisteus ainda levaram a arca da aliança. E ela permaneceu ali por muito tempo, até que Davi trouxe a arca da aliança de volta ao povo. Davi era alguém sedento por Deus, alguém que tinha fome por Deus, não alguém perfeito. Porque nós não vamos ser perfeitos de forma alguma. E isso é o problema também das pessoas que se acham super crentes. Ou que, eu sou forte, eu consigo vencer aquele pecado, eu consigo fazer as coisas. Irmão, sem o Espírito de Deus, a gente não dá um passo para frente. Porque se o Espírito não fosse preciso, para que Deus enviaria para nós? Porque Deus falou, preciso enviar o Consolador para vocês. É uma necessidade. Então alguém que não tem o Espírito, ele não consegue vencer o pecado. Alguém que não tem o Espírito, ele não consegue continuar vivo. Porque João nos mostra que aquele que peca não está em Deus. Isso nos mostra o quê? Não aquele que peca uma vez e depois se arrepende, mas aquele que peca e continuamente está no pecado. Mas aqueles que estão em Deus, que têm Espírito, o Espírito lhes dá força para vencer o maligno. Eu lembro que quando eu me converti em 2021, no outro dia eu já não fazia mais as coisas que eu fazia antes. Mas eu já tinha tentado há muito tempo parar. Só que quando Deus entrou sobre a minha vida, Ele me deu a força necessária para parar. Aleluia! E não pelas minhas forças, eu tinha acabado de começar, eu não sabia nem quem era o Espírito Santo, nem conhecia a Deus, eu não entendia nada, nunca tinha feito um jejum na minha vida. E quem me deu força para conseguir vencer o pecado? O Espírito Santo. Só que o povo, ele se distanciou. Depois que Davi morreu, deu seu filho Salomão, que ali oprimia o povo, aí já estava meio que semi-morto, assim, vamos dizer. E depois que o reino foi dividido, depois da morte de Salomão, foi onde o povo se perdeu totalmente. Porque uns foram para o reino do norte, onde havia adoração ao Deus pagão, porque o rei de lá queria que o povo não descesse a Judá para adorar a Deus,
então eles deixaram que coisas ou estátuas fossem implantadas sobre ali o Reino do Norte todo, para que o povo não descesse a Judá. E em Judá o povo ainda estava meia boca também, havia muitos postes também, e o povo começou a se perder completamente. E aí vinha rei e saía rei, vinha rei e saía rei, vinha rei e saía rei, e o povo continuava da mesma maneira. E o povo começou a feder as narinas de Deus. Eles começaram a incomodar a Deus com aquilo que eles faziam naquele lugar, porque era uma atrocidade tamanha que eles pegavam os seus filhos e queimavam vivos. Eram atrocidades tamanhas que a palavra de Deus diz que em Jeremias ele olha para os montes de Israel, para os lugares de Israel, e não havia uma árvore a qual Israel não tinha se prostituído. Perceba-se que Israel estava completamente ali morta, mesmo que ainda houvesse alguns remanescentes, não podemos negar isso. Mas, num todo ali, muito mais era aqueles que estavam mortos do que aqueles que estavam vivos. E se perderam completamente, esqueceram do sacrifício que Deus fez para eles, esqueceram daquilo que Deus, da onde Deus tinha tirado ele, esqueceram da onde Deus os tinha colocado. Isso também é um problema nas nossas vidas. Nós temos memória muito fraca em nós, isso é verdade. Deus nos abençoou amanhã, e Deus abençoou hoje, e amanhã a gente está reclamando. Deus faz por algo nós hoje, e amanhã a gente está reclamando. Só que, às vezes, é melhor trazer a memória ao nosso coração, para que nós entendamos que, olha da onde Deus me tirou e olha onde eu estou hoje. Eu sempre digo uma coisa muito interessante. Eu, ou você, deixamos o mundo. Eu neguei os meus prazeres, eu neguei as minhas vontades, eu deixei tudo aquilo que eu poderia ter, desfrutar do mundo. Mas eu vou entrar dentro da igreja para servir a Deus de qualquer jeito. Era melhor que eu tivesse ficado no mundo. Isso talvez seja duro aos nossos ouvidos, mas essa é a verdade. Porque se você está pela metade aqui, a Bíblia diz o quê? Deus está prestes a te vomitar. Porque Deus não quer aqueles que sejam mornos, mas Ele quer que pelo menos você seja frio ou quente. Se você não quer, não queira, Ele não vai te obrigar. Mas se você quer, venha por inteiro. Aleluia! Aleluia! Vamos às vezes, a gente faz assim, ó Deus, eu te dou parte da minha vida. Eu te dou só um pouco da minha vida, tá? Essa parte aqui eu tomo conta, essa parte aqui é minha, essa parte eu me viro, sabe? Porque eu ainda sou o dono da minha vida. Eu ainda posso mandar em mim mesmo. Só que não funciona assim. Não foi para isso que Deus nos chamou. Ele pagou um alto preço. Aleluia! Você não foi de graça. Nem eu fui de graça. Deus pagou um alto preço pelas nossas vidas. Quer dizer o que? Que nós somos comprados com sangue puro. Logo eu não sou mais meu. Agora eu sou de Cristo. Oh, aleluia! Mas Israel preferiu se comportar como uma prostituta. Porque Ezequiel nos diz que a palavra nos mostra uma imagem a qual, uma visão que Ezequiel teve, que ele vai até aquele lugar, encontra uma mulher que estava esgarrada, toda suja, não tinha vestes boas, estava jogada embaixo de uma árvore. E ali aquele homem pega aquela mulher, dá banho nela, serve, faz tudo de bom para ela, até que ela fica ok. Mas depois de um tempo ela vai e se prostitui. Isso também é trazido em Oséias. Isso nos mostra que a ingratidão de Israel levou eles a se prostituírem com outros deuses. Deus comparava Israel a uma mulher ingrata, a uma pessoa que se esqueceu de tudo que Deus fez. Porque ele estava dizendo a Israel: você não era nada, você não tinha nada. Como pode você se esquecer do que eu fiz por ti? Eu não era nada e você não era nada. Como nós podemos esquecer de Deus e simplesmente pecar sem remorso nenhum? Porque se nós acostumamos com o pecado, é porque ele já está morando dentro dos nossos corações. Porque quando nós pecamos e temos o Espírito, Ele próprio nos fala. Ele próprio nos faz nos sentir não só remorso, porque um sentimento não muda ninguém. Nós temos que entender, nós temos que sair do sentimentalismo das igrejas. Nós não podemos achar que só porque eu senti um arrepio na igreja, foi a presença de Deus. Porque a presença de Deus não é só baseada em um só arrepio. Ela é baseada numa mudança de vida. Aleluia! A vida dele, a espiritualidade, não é aquela que te faz pular. É aquela que te faz ajoelhar diante de Deus. É
conhecer quem Deus é. Então, às vezes, as pessoas falam, pô, eu sou muito espiritual. E nós temos que parar com isso também, de achar que só porque uma pessoa, como eu falou, que ela é extremamente espiritual e que ela está ligada totalmente a Deus, porque isso não é verdade. Mas a verdadeira pessoa que está ligada a Deus é aquela que ama o seu irmão. É aquela que nega o pecado. É aquela que quando você precisa, como um samaritano, ela vem e te ajuda. Esses são os bons frutos do Espírito. Porque lá em Gálatas não vai falar que o fruto do Espírito era a língua. Não vai falar que o fruto do Espírito era pular e rodar. Até que isso é muito bom. Eu gosto e faço, fui batizado no fogo e gosto mais e entendo. Aleluia. Que se nós não temos o fruto verdadeiro do Espírito, não adianta de nada. Porque há muitos que pulam e saem vazios daqui. Sabe qual era a frase de Israel? Nós temos o tempo. Temos a presença. Nós nunca vamos ser destruídos. Essa é a situação que Ezequiel é levantado. Não só ele, como o profeta Jeremias também. Ali o profeta Isaías veio antes deles, mas eles foram levantados na época do exílio. Ezequiel foi levantado no exílio. A Bíblia nos mostra que ele tinha aproximadamente 30 anos quando ele foi para o exílio. Ezequiel foi um profeta de exílio. Ezequiel foi um profeta que foi levado para uma terra estrangeira e mesmo assim não negou a Deus. Aleluia! E qual é a minha e a sua desculpa? Ó Deus, eu estou nesse lugar aqui e não consigo resistir do pecado. Ó Deus, estou naquele lugar, não consigo ser como o Senhor quer que eu seja. Mas isso não é mostrado na vida de Ezequiel. Tanto de Daniel também, como nós conhecemos. Ezequiel foi levado para Babilônia como prisioneiro. A Bíblia diz que ele desfrutava de certo gozo. Ele tinha uma casa própria para morar. Ele era alguém que foi abençoado naquele lugar. Tanto que eu acho que foi abençoado por conta do seu temor a Deus. Porque Deus havia dito para Jeremias, e ele disse ao povo, que a vida deles seria um despojo deles. Que eles não resistissem aos babilônios, que eles seriam levados, mas que eles teriam ali a bênção de Deus para poder permanecer naquele lugar abençoados. E o povo estava ali vivendo naquele pecado. Novamente, até que Deus permitiu com que Babilônia viesse pegar eles. Babilônia viesse e trouxesse um castigo do tamanho de Israel, que nunca seria mais esquecido. Um castigo que seria trava ao coração deles, que eles não iriam esquecer nunca mais. Deus permitiu que eles fossem deportados da onde eles estavam acostumados. Isso nos mostra que às vezes Deus nos tira do lugar que nós estamos acostumados a estar, para mostrar realmente o nosso estado. Aleluia. Porque às vezes nós estamos na igreja ou fazemos alguma coisa para Deus e achamos, tudo bem. Deus avisa, não, faça assim, e a gente teima. A gente continua se prostituindo com esse mundo. Às vezes ele permite com que nós sejamos tirados do nosso lugar de conforto. Porque era muito bom ter Israel. Era muito bom ter o templo. Eles tinham a segurança, de ter o templo. E eles acreditavam assim, nós não vamos ser destruídos. Faltava só um lugar para ser destruído aqui, no capítulo 37. Que era o lugar que era Judá. Judá foi a última cidade a ser destruída ali, um pedacinho onde ficava Jerusalém e o templo de Deus. Essa foi a última cidade a ser invadida. E aquele povo acreditava bem assim, não, nós não vamos ser deportados, porque nós temos o templo de Deus ainda. Nós temos a Arca da Aliança. E Ezequiel foi chamado, tanto como Jeremias também. Mas Jeremias, ele profetizou em Judá, ele estava lá quando o povo foi deportado para a Babilônia. Jeremias estava lá e ele, inclusive, profetizou para que o povo obedecesse. Mesmo assim, não obedeceram e eles foram levados. Mas Ezequiel, ele estava frustrando as perspectivas daqueles povos que estavam morando já na Babilônia. Aquele povo acreditava ainda, não, vai ser uma fase, nós vamos voltar. É só um momento, nós vamos voltar aonde nós estávamos. É só um pouco, Aconteceu, Deus nos perdoou, nós temos Deus, o Senhor é Deus, o Senhor nos tirou lá do Egito, o Senhor não vai deixar nos morrer aqui. Só que Ezequiel, ele foi levantado de uma forma até um pouco escandalosa. Ezequiel foi chamado para ser alguém que fazia atos que às vezes confundia as pessoas, mas depois ele explicava. A Bíblia nos diz que ele foi chamado e foi deitado ao chão. Deus mandou com que ele deitasse ao chão, ali colocasse uma pedra no meio e se envolvesse de outras pedras, que representavam o cerco de Israel, que eles iriam cair. Ali a Bíblia também nos diz, quando ele disse também, eu fiquei bem escandalizado, que Deus mandou com que Ezequiel comesse pão por alguns meses, cozido por
vamos dizer assim, que ele colocava o pão lá, fezes humanas embaixo, e as fezes humanas era o combustível. Né? E Deus falou para ele fazer isso, e ele disse: ó Deus, eu nunca fui impuro, sabe? Deixa com que eu use fezes de animal, que é menos impuro, mas ainda assim é impuro. E ele usou, e aí Deus permitiu. Talvez o povo olhar para Ezequiel é doido. Olha o que Ezequiel está fazendo. As coisas são escandalosas. Mas tem momentos na nossa vida que a gente não escuta Deus, que a gente está tão certo, que a gente não ouve a Deus. E Deus às vezes faz coisas escandalosas para que nós podemos prestar atenção. Porque você vê alguém falando assim: ó Deus, olha. Aí a gente fala: ele está falando para você. Mas às vezes, quando as coisas são difíceis de ser encaradas, a gente começa a aceitar o que Deus está falando. Porque Deus vive os seus momentos de mansidão. Algo ele fala, lança sobre nossos corações. Mas há momentos que Deus ele fala de uma forma estrondosa sobre a nossa alma, para que nós podemos ouvir e entender aquilo que ele tinha a trazer. E Ezequiel, aqui no capítulo 37, Deus levou ele sobre um vale de ossos secos. Deus levou ele sobre um vale. Um vale de quê? De ímpios? Um vale das pessoas que não foram escolhidas por Deus? Não, um vale que representava o povo de Israel. Eram pessoas que tinham sido escolhidas por Deus e mesmo assim estavam naquela situação. Ele viu e a Bíblia diz que não eram poucos, mas muitos ossos secos. Não era só um pouquinho que está acontecendo, mas eram muitos ossos secos. Eram pessoas que não tinham mais vidas espirituais. Aquilo não representa a vida carnal, mas uma vida espiritual. Então, Ezequiel, Deus manda aqui que ele vai ao redor daqueles ossos e profetize a eles, pedindo para que houvesse vida sobre aquele povo, pedindo para que viesse novamente a vida daquele povo. E a Bíblia nos diz que quando ele profetizava, os tendões apareciam, sangue vinha, os ossos se juntavam no lugar que eles tinham que continuar. E ali se levantou um grande exército. E ali a gente pensa que o Espírito que Ezequiel mandou com que soprasse sobre o povo era o Espírito de Deus. Mas se você for ler aqui no versículo 9, vai nos dizer assim: profetize ao Espírito. É um Espírito com ele minúsculo, tá? Não é ali o Espírito de Deus, mas é um Espírito de vida. Tá? O Espírito que nós respiramos aqui, sabe? Esse Espírito que é o ar que nós temos. Então, depois que ele profetizou isso, se levantou um grande exército. E ali, no versículo 11, nós vamos entender que Deus agora ele derramaria o seu Espírito sobre aquele povo. Para que eles não só fossem um exército gigante, mas que eles fossem uns povos que fossem cheios do Espírito. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que naqueles últimos dias os jovens profetizarão, os velhos terão visões, que o Espírito de Deus cairia sobre as nossas vidas. E nós vemos isso nos dias de hoje. Mas que há um caminho. Jesus realmente falou que Ele é o único caminho. É pregado por aí que há diversos caminhos que a gente pode chegar. Mas Jesus ele nos mostrou que só há um caminho. Ele é o único intermediário entre nós e o Pai. E se nós não vemos por Ele, nós vamos vir por quem? Chegou o tempo de nós pararmos de estar somente na igreja por estar. É entender por que eu e você viemos aqui. É entender por que nós estamos aqui. Igreja não é só um lugar ao qual a gente vem e olha as paredes e vê se tem alguém bonito do nosso lado. Mas é um lugar ao qual nós venhamos apresentar o nosso culto a Deus. Eu debato sempre com muitas pessoas que são contra ir para a igreja assim, com muita frequência e que são contra a igreja, mas eu digo que às vezes, irmão, nós não temos força para caminhar. Às vezes nós não conseguimos caminhar. Mas a Bíblia nos diz que o amigo é chamado para o quê? Para que quando um cair, o outro levanta. Aqui é o lugar que às vezes eu derramou uma autoridade sobre a vida dele, sobre a minha vida, sobre a vida de outros, para que assim nós podemos ter vida novamente. E o problema é que quanto mais nós nos afastamos da igreja, mais nós nos alimentamos de outras coisas. Porque se eu não estou na igreja, eu vou ser alimentado do quê? Se eu não estou na presença de Deus, eu vou se alimentar das coisas deste mundo. E aí é onde há a morte espiritual. Aí é onde a gente começa a chegar na igreja, senta e só senta por sentar. Como aquele povo de Israel que tinha garantia. Eu estou na igreja e por isso eu sou salvo. Não tenha isso no seu coração. Porque quando subir, não vai subir esse templo aqui, não vai subir as paredes, vai subir a igreja. E quem é a igreja de Cristo? Aqueles que estão lavados e remidos no sangue do Cordeiro.
e eu sempre digo isso, quando Jesus voltar, vai ter pessoas dentro da igreja. Vai estar alguém pregando aqui, vai estar alguém sentado ali, e de repente a gente vai olhar para o lado e não vai encontrar mais aquilo que nós estávamos do lado. E a certeza da salvação não vem por aquilo que você faz, mas vem por aquilo que já foi feito no passado. Alguém veio e abriu o véu para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. E isso nos mostra que nós não podemos comprar a salvação pelas nossas obras, mas que todo salvo produz boas obras. Ou você já viu alguém salvo elogiar o seu irmão? Você já viu alguém salvo consumir pornografia? Você já viu alguém salvo ali bater em alguém infeliz e te prazer naquilo? Mas aqueles que é salvo produzem o fruto da salvação em Aleluia! Eu sempre digo, se você não acredita que você é salvo, como você pode evangelizar as pessoas? Porque se você vai falar para as pessoas, ó, vem, Jesus vai te salvar, se nem mesmo você está acreditando, como você vai convencer alguém? Você e eu somos convencidos por alguém quando ele fala e nós vemos no olhar dele a certeza daquela salvação. E isso é a paixão por Cristo. Isso é a paixão de sabermos de onde nós estamos indo. E isso não é produzido só por cultos, mas isso é produzido por intimidade com Deus. É conhecer. Nós vivemos nos dias que as pessoas nem sabem mais se estão salvos. Se pergunta, você está salvo? Eu não sei se estou salvo. É uma falta de conhecimento da Bíblia. Porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Isso nos mostra que, a partir do momento que eu venho para Cristo, recebo o seu Espírito, Ele remia os meus pecados e agora eu estou caminhando para o céu. O medo da morte não pode mais me cercar. O medo da morte eterna não pode ser mais meu alvo. Porque eu não posso buscar a Deus só por causa do medo. Mas eu tenho que buscar a Deus porque eu amo e eu quero. Então que nós tenhamos isso no nosso coração. Se nós não temos amor por Deus, pedimos. Pedir e dar-se usar. Se nós não temos paixão por Cristo, nós podemos pedir. Que nós possamos parar de só pedir coisas materiais nas nossas orações. Ó Deus, faça isso, ó Deus, faça isso. Ó Deus, faça em mim o que o Senhor fez com o povo de Israel. Dá vida de novo aquilo que está morto. Se eu não oro mais, ó Deus, me faça orar mais. Se eu não tenho mais a vida porque eu não sinto mais prazer, dá-me vida novamente porque eu preciso de ti. O autocontentamento está podendo ser o seu poço. O autocontentamento pode ser uma armadilha para a sua vida. Talvez você ache que orar 15 minutos é o suficiente, mas nunca foi suficiente. Para mim e para você nunca foi suficiente. E ainda que nós gastássemos a nossa vida orando, não seria suficiente. Se eu chego em Deus como aquele fariseu, ó Deus, eu não sou como esse publicano. Eu oro, eu entrego meu jejum. Você está falando com alguém aqui? Eu entrego meu jejum todos os dias. Eu dou os meus dízimos 2 vezes. Eu faço muitas coisas, Deus. Ainda bem que eu não sou como esse publicano. Mas Jesus disse, aquele publicano chegou e falou, ó, Deus, eu não sou nem digno de olhar para o céu. Mas tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aleluia! E Deus nos diz, ai meu Deus do céu, que aquele homem foi justificado para a sua casa. Aleluia! Irmão, como você chega aqui, define o que você vai fazer quando você sair daqui. Se você chega a Deus, eu posso, você vai sair vazio. Mas se você chegar e se humilhar aos pés de Deus, você vai sair daqui cheio. Não cheio daquilo que a carne pode oferecer, mas cheio daquilo que só Deus pode oferecer. Deus não morreu numa cruz para que eu e você pudéssemos se perder neste mundo. Você é precioso, irmão. Para se achar como uma joia qualquer. Se acha como uma joia valiosa, porque Jesus teve que descer no céu para procurar você. Jesus teve que deixar a glória dele para procurar você. Se nós não fôssemos preciosos a Deus, por que ele faria tudo isso? Mas por que ainda nós nos prostituímos? Por que ainda nós gastamos a nossa vida com os prazeres deste mundo de forma descontrolada? Por que ainda nós gastamos os nossos olhos de forma descontrolada com outras coisas? Mas a palavra nos mostra que se nós chegarmos até Ele, Ele se chegará a nós. Se nós formos até Jesus, Ele de maneira nenhuma
Aleluia a Deus. Sabe, aquela mulher chegou aos pés de Jesus e derramou as suas lágrimas no pé dele. E Jesus falou àqueles homens, quando eles quiseram justificar o que ela estava fazendo: eu cheguei aqui, vocês não me ofereceram nenhum copo de água. Mas essa mulher, desde a hora que eu cheguei, não sai do meu pé. Desde a hora que eu cheguei, ela não sai do meu pé. Isso nos mostra sobre o juiz que não temia a Deus nem os homens, mas uma mulher que insistiu tanto, que ele pensou assim: eu vou fazer justiça por aquela mulher. Por quê? Porque ela vai continuar insistindo contra mim. Isso nos mostra, não que nós devemos insistir a Deus tanto por tantas coisas, que Ele vai falar: tudo sabe cheio, vou fazer por aquela pessoa. Mas nos mostra que nós devemos fazer o que a Bíblia nos diz em Tessalonicenses: continuar orando sem cessar. Orar constantemente. Não dá horas, não dá minutos, mas Ele diz para que a gente possa orar constantemente. Se você tem força somente para se arrastar, se arraste. Se a sua força somente é para estar aos pés de Jesus em lágrimas, então esteja o pé de Jesus em lágrimas. Se a sua força é somente para suspirar e falar: Deus me ajuda, tem misericórdia de mim, como aquele homem, faça, mas não pare de orar. Porque o diabo, ele está doido para que você morra de uma vez. Não morra só fisicamente, mas morra espiritualmente, porque é mais fácil para ele. É mais fácil para ele ter um crente morto dentro da igreja do que aquele que está no mundo, porque ele já é convencido que está morto. Mas o pior que ele quer fazer é pegar um crente, convencer que ele está vivo e botar ele dentro da igreja, para que no final ele ganhe a alma dele. Eu digo isso porque o diabo é astuto. Ele conhece a mim e a você muito melhor do que eu e você. Ele sabe de onde nós estamos indo e aonde nós estamos andando. E se Jesus falou: se o seu braço te faz pecar, arranque, porque é melhor você entrar no reino dos céus com braço do que com os dois no inferno. Então que isso possa ser a meditação para nossas vidas. Quando estavam louvando aqui, Jesus falou que muitas pessoas vieram aqui com guerras travadas. Mas que guerra travada é esse? A guerra entre a alma e o espírito. Que muitas pessoas vieram, sabe, se rastejando porque falta força às vezes para orar. Que muitas pessoas vieram se rastejando porque às vezes não sabem como clamar. Mas a Bíblia nos diz que há alguém que vai até o céu e ele chora com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Nós não conseguimos orar, irmão. Ele chora diante do Pai. E diz: Deus, não tem misericórdia. E pela misericórdia de Deus, hoje eu quero profetizar a vida sobre você. Eu quero profetizar a força para que você consiga buscar o Senhor incessantemente até o último dia da sua vida, para que Ele possa te receber como filho amado no céu. Não como aqueles que expulsaram demônios, fizeram muitas coisas, pegaram a palavra e ouviram de Deus que Ele não conhece eles. Mas que nós possamos ser aqueles que permanecem até o fim. E a pergunta é: se você quer continuar assim? A pergunta é se o seu coração deseja continuar assim. Se você deseja uma mudança, se você não aguenta mais essa vida, a qual suas perspectivas não são supridas, a Deus mostrar para você um novo e vivo caminho. Eu não sei se há alguém que não é crente aqui, mas que Jesus está chamando pessoas para chegar mais perto dele. Está chamando pessoas para que possam se arrepender. Aí eu já falei que aceito Jesus, mas isso não quer dizer que você se arrependeu. Porque o fruto do arrependimento é dado no dia a dia nas nossas vidas. Se eu continuo fazendo algo é porque eu nunca me arrependi daquilo, porque eu gosto de fazer aquilo, porque eu amo fazer aquilo. Então é esse o convite que Jesus faz ao seu coração, para que a sua alma venha receber a presença do Espírito Santo, para que o seu coração ele venha ser suprido, porque antes de Cristo eu vivia vazio, não entendia o propósito da minha vida, mas Ele escolheu a mim, e não tem nada que eu possa fazer para pagar este amor. Não há nada que eu possa fazer para falar: Deus, ó, toma pelo que o Senhor já fez por mim. E ainda assim, eu continuo sendo um pobre miserável que não pode ser chegar a Deus se não for por Jesus Cristo. Então que nós possamos guardar isso sobre nossos corações e permanecer em Jesus Cristo. Tem alguém que deseja aceitar Jesus aqui hoje? Tem alguém que não é crente, precisa de uma oração, precisa de uma palavra? Você pode levantar a sua mão? Tem alguém aqui? Se não tem ninguém, eu agradeço a oportunidade. Só queria que antes
Eu falo para o Daniel, você mesmo, Daniel, quando você estava falando aqui, pregando a palavra, Deus disse que ele ia te usar muito. E ele falou muito forte no meu coração que você pode ser tímido hoje. Você pode não ter coragem hoje, mas quando ele te encher do Espírito, a sua boca e muitas vidas serão alcançadas. Você pode dizer que não consegue hoje, mas quando ele te encher, a vergonha que você sente vai sair. Eu tinha muita vergonha de muitas coisas. Quando Deus me encheu, eu sempre dizia que o pastor não botava fogo no culto, era eu. Porque no meu cantinho ali mesmo eu fazia o meu culto só. Então perceba, se ele tirou a minha vergonha, ele também vai tirar a sua. Mas quando você abrir a sua boca, Deus vai colocar palavras em você. Não olhe para o que o homem fala de você. O homem às vezes não pode dar nada aos nossos corações. Ninguém dava nada para o Davi, mas ele foi aquele que derrubou o gigante. Deus tem grandes coisas a fazer na sua vida. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, apresentar minha mãe também, porque às vezes dá tanta coisa que eu esqueço de falar. Mas aquela minha mãe, aquela mulher bonita ali. E agradeço a minha oportunidade. Muito obrigado, né? Gostei muito da igreja, dos irmãos, que Deus abençoe. Que essa palavra possa ter falado mais aos seus corações. Eu não tenho nada de mim, sabe? Não sou o melhor locutor, o melhor pregador, mas eu creio que Jesus ele falou sobre as nossas vidas, amém? Muito obrigado e Deus abençoe. Continue nessa pegada, meu irmão. Em nome de Jesus. Deus fala para ti nessa noite. Aleluia. Deus está derramando muito mais a sabedoria dele na sua vida. Aleluia. Continue nessa pegada. Aleluia. Não olhe para o lado e para o outro. Aleluia. Para frente. Deus vai te usar grandemente nessa terra ainda. Vai te levar para lugares que você nunca viu. Amém? Continue assim, em nome de Jesus. Amém?